Olá, eu sou Carolina, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo dos ombros, tenho os olhos verdes, nariz fino, os lábios finos, estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca. Eu sou fonoaudióloga, trabalho na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, atuo na Unidade Centro, é, e também sou mãe, né, de duas crianças, o Arthur e o Bernardo. O Arthur tem 7 anos e tem síndrome de Down. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a importância da família no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down. Bom, eu trouxe aqui uma apresentação, a gente pode ver um livro aberto, de onde saem letras e números, e círculos com os tópicos do que a gente vai estar conversando hoje, que é a trissomia do 21, que é comumente conhecido como síndrome de Down, e a importância da família. Para isso, eu vou contextualizar falando um pouco sobre o que é a trissomia 21, que é uma condição genética caracterizada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou grande parte das células do indivíduo. Eu trouxe a imagem de um exame chamado cariótipo, que é um exame feito para dar o diagnóstico laboratorial da síndrome de Down. Nesse exame, a gente consegue ver os pares de cromossomos, e no par 21, né, ao invés de vermos um par, existem 3 cópias desse cromossomo. E isso caracteriza a trissomia do 21. Esse é um exame da forma mais comum da síndrome de Down, que é a trissomia livre, que acontece em 95% dos casos. A síndrome de Down é a ocorrência genética mais comum, né? Ela acontece uma vez a cada 700 nascimentos. E por que a gente está conversando sobre isso agora no mês de março? Porque o Dia Internacional da Síndrome de Down foi instituído no dia 21/3, exatamente para fazer referência a essas 3 cópias do cromossomo 21. É muito comum que nessa data, ou próximo a esse dia, ocorram caminhadas, eventos, seminários, chamando a atenção para esse assunto. Aqui eu trouxe uma imagem, são 2 crianças, uma de frente para a outra. Uma criança segura um balão escrito "Amigos não contam cromossomos". Atrás a gente vê muitas pessoas andando, e essa foto foi tirada exatamente num Dia Internacional da Síndrome de Down, numa caminhada. Geralmente, nesse dia, também é sugerido um tema para ser trabalhado. O tema do ano de 2022 é o que significa inclusão. E é muito importante jogar luz, né, para isso, porque a gente sabe que não só as pessoas com síndrome de Down, mas as pessoas com deficiência, elas não participam efetivamente da sociedade, seja por falta de conhecimento das pessoas, por preconceito. Então, é importante que a gente chame atenção para esse tema, e esses eventos eles vão acontecer até o dia, né, que a diversidade humana ela vai estar naturalizada na sociedade, a gente não precisa mais desses eventos para chamar a atenção para uma determinada característica. E quando a gente pensa em características, a gente sabe que as pessoas com síndrome de Down apresentam algumas características físicas, né? Muitas vezes o diagnóstico feito, né, quando a criança nasce, é um diagnóstico clínico, onde o médico observa exatamente essas características, que são o fenótipo que essa criança, né, no caso, na hora do nascimento, ela vai apresentar, que são olhos amendoados, a orelha pequena, uma linha única na palma da mão, um afastamento maior entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Existem outras características, elas são muito variadas, então as pessoas com síndrome de Down não apresentam essas mesmas características, isso vai variar bastante, tá? A hipotonia também está presente, que é essa diminuição do tônus muscular, então uma pele que não é muito firme, mas isso vai se modificando conforme esse indivíduo cresce, recebendo estímulos, fazendo atividade física, então essa hipotonia ela se modifica. E o comprometimento intelectual, que está presente também em todas as pessoas com síndrome de Down, que é a deficiência intelectual, que também pode variar, e acontece exatamente por conta desse cromossomo a mais, né, que vai estar modificando esses processos metabólicos do indivíduo, levando a esse comprometimento intelectual. Então, a gente sabe que as pessoas com síndrome de Down, elas têm algumas características comuns, mas isso vai variar muito de acordo com o ambiente onde ela vive, dos estímulos que ela recebe, e se ela tem algumas questões de saúde associadas, né? Então, a gente sabe que a síndrome de Down não é doença. É muito comum que na síndrome de Down existam questões clínicas que sejam mais frequentes. É importante a gente conhecer isso para que a gente consiga identificar isso precocemente e levar ao tratamento adequado. No site do Movimento Down, existem cartilhas de saúde falando exatamente dessas condições clínicas associadas, que são disfunções da tireoide, questões dermatológicas, alterações no sangue, diabetes, questões gastrointestinais.
espasmos epiléticos, alterações ortopédicas, cardiopatias, alterações na audição, distúrbios do sono, questões de visão e um cuidado com a saúde bucal. Então, é importante que a família conheça, né, essas condições que são mais frequentes. Também não significa que todas as pessoas com síndrome de Down vão apresentar essas condições, mas é importante saber que elas podem ocorrer de forma mais frequente nessa população. Existem também as diretrizes, né, que têm o objetivo de estar orientando as práticas dos profissionais que vão estar atendendo as pessoas com síndrome de Down, nos diferentes pontos de atenção dos serviços de saúde e também de acordo com o seu ciclo de vida. Então, existem as diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down, publicada pelo Ministério da Saúde em 2013, e também existem diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, que são diretrizes de atenção à saúde de pessoas com síndrome de Down. Então, eu trouxe a imagem, né, da capa, né, dessas duas diretrizes, e é importante ressaltar que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já observa a pessoa com síndrome de Down como uma pessoa que apresenta uma imunodeficiência, né? Ou seja, uma pessoa que está mais suscetível a infecções, a doenças autoimunes. Então, é importante que os profissionais que atendem essa pessoa, eles saibam dessa condição para que tome, né, para que se baseie, né, nessas informações para tomar melhores condutas em relação a essa pessoa. Tá? Essas diretrizes, elas estão disponíveis na internet, e não só os profissionais podem ter acesso a essas diretrizes, mas a família também. É importante que a família conheça, leia essas diretrizes, e muitas vezes até leve para os profissionais de saúde, né, caso eles não conheçam, ainda não tenham familiaridade com ela, até para estar trocando essas informações. É importante que a família ela seja parte, né, dessa equipe, né, que compõe, que atende essa criança. Então, a família tem um papel muito importante no desenvolvimento dessa criança. E ela tem esse protagonismo, que eu vou falar mais à frente, e é importante que tenha, principalmente quando é um bebê, quando é uma criança, exatamente para que no futuro essa pessoa possa ser o protagonista da sua própria vida, tá? A gente sabe que tudo começa com o momento da notícia, né? Então, muitas vezes a notícia da síndrome de Down, que essa criança tem a síndrome de Down, ela acontece logo após o parto. E muitas vezes ela é passada com muito pesar, de uma forma muito negativa. Importante pensar que isso não é luto, que isso é vida. Então, uma criança nasceu, que a gente tem que parabenizar essa família e mostrar para essa família que vai precisar de algumas orientações, de algumas estimulações, e orientar a família a procurar informações, a criar uma rede de apoio, conhecer outras famílias que já passaram por esse momento, né, para essa família se fortalecer, para essa família conhecer, porque muitas vezes essa surpresa do momento da notícia, ela é carregada daquelas informações, aqueles estereótipos, né, que a gente costuma ouvir pela nossa falta de convivência, né, com pessoas com síndrome de Down. Então, a gente tem algumas informações equivocadas, e aí, nesse momento, essa surpresa, né, desse diagnóstico, a família acaba pensando, lembrando daquelas informações, né, que ela tem, que muitas vezes estão, né, ultrapassadas, são equivocadas. Então, é importante que nesse momento a família seja orientada a procurar informações, receba informações, né, procurar grupos de apoio, grupos de familiares. Aqui eu trago a imagem do meu filho, é o Arthur, ele tinha por volta de 3 anos, e a gente está no Congresso Brasileiro de Síndrome de Down. Então, existem grupos, existem congressos, existem simpósios, as famílias podem participar. Então, é muito importante que a família ela busque informações, busque conhecimento, para estar sempre tomando as melhores decisões, né, que vão ter um impacto positivo no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down. Então, como eu falei, né, esse protagonismo da família, principalmente na infância, ele é fundamental, né? Essa parceria com os profissionais, dar continuidade às orientações que os profissionais passam. Quando a família está munida dessas informações, ela é capaz também de trocar informações com os profissionais, né? Questionar, querer entender melhor, porque a família é protagonista desse processo, né? Então, é muito importante que a família tenha essas informações e siga também as orientações que são passadas pelos profissionais, entenda a importância do acompanhamento nutricional,
Então, é muito importante que exista uma alimentação balanceada, com alimentos antioxidantes, a necessidade de suplementações por conta desses processos metabólicos no corpo, né, do indivíduo com síndrome de Down, a importância da atividade física, né, inserir isso desde a infância, para que essa pessoa, para que se evite, né, que essa pessoa tenha um ganho de peso excessivo, isso é fundamental para a qualidade de vida. A inclusão escolar, então a família, né, nesse momento, ela também entra, né, nessa luta da inclusão escolar, e a gente sabe que esse é o caminho, e muitas pessoas já começaram antes de nós, então a gente tem que dar continuidade, a gente sabe que a escola é para todos, né, também a gente fala em inclusão, até o dia que a gente vai poder falar numa escola para todos, onde todos estejam incluídos, né, todas as diversidades sejam respeitadas e incluídas, e os direitos, né? É importante que a família conheça os direitos para que ela possa se beneficiar daqueles que ela precisar, que ela solicitar. Tudo isso, né, vai fazer com que a família tome as melhores decisões numa direção, né, que a pessoa tenha mais autonomia, uma vida independente. Então, como eu falei, esse protagonismo da família ele começa na família, né, de forma que depois isso passe para o indivíduo. Porque a forma como a família vê a pessoa com síndrome de Down, vai ter muito impacto na forma como ela também se vê, né? E como a sociedade enxerga essa pessoa. Então, é muito importante que a família empoderada, ela também passe isso, né, para esse indivíduo, para que ele tenha autoestima, para que ele se sinta capaz, né, de realizar e de alcançar o que ele desejar. Para que isso aconteça, né, é muito importante que a gente desconstrua todo esse capacitismo, né, que a gente percebe, né, e que é estrutural. Então, assim, todos somos capacitistas em desconstrução. Então, esse capacitismo também está nas famílias das pessoas com deficiência, né, e é muito importante que isso seja desconstruído. O capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência, né, é achar que ela vale menos, é achar que ela não consegue realizar determinadas coisas, né, limitar, né, o quanto essa pessoa consegue fazer, ou achar que a vida dela vale menos, enfim. Todo esse preconceito, né, que aparece em forma de atitudes, de palavras voltadas para as pessoas com deficiência. Então, é muito importante que a gente desconstrua, né, esse capacitismo, e é uma coisa ali do dia a dia, uma atitude que a gente tem, uma palavra que a gente fala, e a gente fala, puxa, né, fui capacitista, não é legal falar desse jeito. Então, a gente tem que ir desconstruindo isso e derrubando esses estereótipos, né? Na síndrome de Down, é muito comum falar, são eternas crianças, né, são infantilizados, são sempre carinhosos e amorosos, e a gente sabe que não. As pessoas com síndrome de Down têm personalidade, têm temperamentos diferentes, né? E quando a gente derruba esses estereótipos, a gente enxerga que as pessoas podem estudar, podem trabalhar, podem namorar, podem casar, né? Podem ter uma vida independente, podem morar sozinhos, mas tudo isso, né, para acontecer, é preciso que a gente vá desconstruindo todo dia, né, esse capacitismo que é tão arraigado, tão estrutural na nossa sociedade. E, né, a gente vai fazer isso como? Dando oportunidade, né, acreditando no potencial dessa pessoa, presumindo competência, né, acreditar que ela consegue realizar. Então, a gente tem que estar sempre promovendo, estimulando, dando oportunidade para que essa pessoa possa atingir o seu potencial máximo, né? A gente não pode limitar, né? Nós não sabemos o limite de cada um. O que a gente precisa é dar oportunidade, estímulo, fortalecer essa pessoa, né? Fortalecer essa autoestima para que ela se sinta capaz. Então, às vezes é uma criança que você está estimulando, ela não olha muito para você, mas você está ali um pouquinho todo dia, né, fazendo aquelas orientações, né, que foram passadas para você pelo profissional, e você está ali sempre acreditando e mostrando para essa criança que também que ela é capaz, que você acredita nela. Isso tudo, né, vai somando, fazendo com que essa pessoa ela vá se desenvolvendo. Então, assim, essa é a importância, né, da família para a pessoa com síndrome de Down. Faz muita diferença a família que acredita, né, que está sempre buscando os melhores, não tratamentos, mas sempre buscando dar mais oportunidades, buscando oferecer muitos estímulos. Claro, não é nada exagerado, mas é de uma forma, né, que você mostra que você acredita, né, que você sabe que é possível
e que a família tem esse papel muito, muito importante junto das equipes, dos profissionais que vão estar acompanhando. Então, mais uma vez, esse protagonismo ele vai passar da família futuramente para essa pessoa, né, esse adulto com deficiência, e por isso que todas essas informações, né, eu trouxe bem de uma forma resumida, né, a gente sabe que são muitas informações, em cada momento do ciclo de vida desse indivíduo, isso muda, né? Então, essas informações elas vão se acumulando ao longo da vida, mas é importante que a família empoderada, né, ela consiga estar tomando as melhores decisões e que vão ter repercussão na vida desse indivíduo lá na frente. Bom, é um resumo assim do que, né, eu acho importante, né, estar abordando com as famílias, tem muita coisa, mas é só para a gente começar a pensar. Queria agradecer a oportunidade e a gente se encontra numa próxima.